Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Teoria dos Seguros ou Teoria do Risco. No vídeo de hoje começaremos a abordar as definições de um processo de ruína. Mais especificamente, olharemos o caso de período finito, certo? Serão 3 aulas para esse assunto e, a priori, não abordaremos nesses vídeos iniciais nesse curso o processo de ruína em período infinito, mas vocês podem conferir essa extensão do assunto no livro do Ferreira. O que é, então, ruína? Tá? O que é ruína e o que é probabilidade dessa tal ruína que nós vamos falar. Então, a probabilidade de ruína é a probabilidade de uma seguradora deixar de honrar compromissos futuros. Então, ruína é quando ela deixa de honrar. A probabilidade de ruína é a probabilidade disso acontecer, tá? E essa probabilidade vai depender de diversos fatores, é isso que vamos analisar nessas e nas próximas aulas. Quais mudanças podemos fazer em limite de retenção, taxa de carregamento e capital para aumentar ou diminuir tal probabilidade, garantindo assim a solvência, ou seja, a solvência quer dizer que a seguradora consegue pagar aquilo que ela deve no momento devido, tá? Então, o que é que vai influenciar em um processo de ruína? Evidentemente, a duração do processo, se ele tem um período longo ou um período curto, o carregamento de segurança que está embutido no prêmio. Quanto maior o carregamento de segurança, evidentemente, vamos arrecadar mais dinheiro com prêmios, logo a probabilidade de ruína deve diminuir, tá? O valor dos sinistros retidos, se a gente tem pouco sinistro, não vai ter ruína. Se tem muito sinistro, pode ocorrer ruína. Qual tipo de contrato de resseguro que está sendo feito? Qual é o limite técnico definido para fazer os repasses para esse resseguro? Qual o fundo inicial para a ruína, tá? O dinheiro guardado que a seguradora tem para operar, para poder pagar a indenização se faltar dinheiro dos prêmios e, evidentemente, a probabilidade de ruína. A gente pode tentar definir esses parâmetros anteriores para chegar numa probabilidade em que consideremos pequena o suficiente para operar naquela margem, tá? Então, o Mi, para a gente agora, tá? Não vai ser mais a média, ele vai representar esse fundo inicial, ou seja, o dinheiro que no instante que a operadora começa a operar, ela já possui, ou também chamado de reserva de risco, tá? Aquele capital da seguradora para fazer pagamentos de sinistro se necessário. Temos o prêmio auferido pela seguradora, aqui T é o instante de nossa análise, então vamos iniciar no instante 0 e a seguradora vai recebendo os prêmios até chegar no instante T que estamos analisando. Assim como tem os prêmios, também tem os sinistros retidos, porque tudo aquilo que vai para a resseguradora em forma de cessão de resseguro não interessa para o nosso processo de ruína inicialmente, tá? Evidentemente que existe o caso de riscos de crédito, por exemplo, quando a resseguradora não devolve, né, a seguradora a obrigação da resseguradora, mas isso não está entrando inicialmente nem vai entrar na nossa análise. Seria uma análise mais profunda ainda, né? Qual é o risco da resseguradora não honrar com a parte dela no contrato de resseguro. Mas bem, isso daqui, o U em T, é o excedente, ou seja, o dinheiro que ainda está na conta da seguradora no instante T. Então vamos entender essa funçãozinha aqui bem simples, tá? Isso é o dinheiro que a seguradora tem no instante T. Ele depende de quê? De 3 coisas. Depende do dinheiro inicial que ela tinha, depende do quanto no período ela recebeu de prêmio, então eu vou somar aquilo que eu recebi de prêmio e eu vou subtrair aquilo que eu paguei de indenização. Obviamente eu estou olhando isso para um instante T positivo depois de começar a minha análise, tá? E aí uma observação importante, tá? Que essa reserva de risco Mi, né, representa o quanto a empresa se dispõe a colocar em risco, tá, nas operações de seguro. Não é todo o patrimônio líquido da empresa, não é todo o capital social, é parte dele que está disponível
para, se necessário, fazer pagamentos de indenizações, que normalmente é um valor dentro dessa faixa de 25% a 50%. Obviamente que eu posso ter um percentual maior, mas se eu diminuo o dinheiro guardado inicialmente, eu tenho a probabilidade de ruína maior. Se eu aumento, eu diminuo, tá? Então é possível que, se você bota pouco capital inicial, que todo ele seja consumido nas operações de seguro, tá? Não vai ter prêmio suficiente em algum momento para fazer jus às indenizações até aquele momento, tá? E um percentual pequeno também pode acontecer, porque nem tudo que a seguradora tem de ativo tem liquidez, certo? Ela pode ter capitais imobilizados por assim. Então, o que é que pode acontecer? Ela não conseguir fazer as indenizações, não por nem ter o patrimônio, mas porque, como ela não deixou dinheiro disponível, ou seja, líquido, faltou liquidez, e aí você teria uma ruína, ou seja, ela não conseguir pagar suas dívidas de indenizações, porque o ativo dela não é líquido, tá? E a ruína da empresa, então, acontece no momento exato em que os sinistros que eu tenho que pagar, quando eu tiro o que eu tenho de prêmio e a reserva que eu tinha inicial, dá menor que zero. Então veja, aquele UDT, que é a reserva excedente que a gente falou, quando isso é menor que zero, foi a ruína. Basicamente, quando é que isso acontece? Ora, quando eu pego o dinheiro que eu tenho e subtraio o dinheiro que eu tenho que pagar. Tá? Na hora que isso deu negativo, quer dizer que faltou dinheiro, tá? E veja que a gente está falando só de prêmio puro aqui, ou seja, o prêmio mais carregamento e os sinistros. A gente não está falando de aplicação, que pode gerar receita extra, também não está falando de despesa administrativa, de comercialização, que diminuem o valor que a seguradora ganha, mas estamos supondo que esse valor foi descontado do prêmio comercial, e aqui é só o dinheiro realmente para pagamento de indenizações, certo? E aí, supondo que, para facilitar a nossa análise que vamos fazer a seguir, supondo que os prêmios sejam pagos uniformemente no tempo, isso quer dizer o quê? Que se eu vou receber 12 mil reais em um ano, a cada mês eu estou recebendo 1.000 reais, né? Esse dinheiro está entrando linearmente, então quer dizer que a cada instante de tempo T vai entrar sempre a mesma quantidade constante C de prêmio, tá? E considerando que a carteira permanece com as mesmas características, ou seja, não estou assumindo novos riscos, nem está saindo nenhum risco, tá? Não tem a reavaliação, então eu estou com aquele grupo lá fechadinho, tá? Então a gente pode reescrever, tá? O montante lá que a seguradora tem a reserva no instante T, como a reserva inicial, mais o que ela vai ganhar de prêmio naquele intervalo de tempo, e tirar os sinistros retidos, tá? Seja o X retido, como a gente já falou, a variável aleatória do sinistro retido, podemos observar o processo ruína como, tá? Eu vou usar X para representar o sinistro. Vamos ver se eu consigo desenhar bonitinho aqui o gráfico, mas qualquer coisa vocês podem conferir lá no livro do Ferreira, o gráfico mais bonitinho. Isso daqui é a receita da nossa seguradora, tá? Quanto de dinheiro, a receita não, né? O quanto de dinheiro tá lá disponível para fazer pagamento de indenização. E aqui nós temos o instante T, o tempo que vai passando, de 0 até o momento da nossa análise. Então, no momento 0, quanto é que a seguradora tem? Ela tem 1.000. É o capital inicial dela. E aí a gente não falou que os prêmios estão chegando de forma linear, é só para facilitar a nossa análise, tá? Mas isso quer dizer o quê? Que eu tenho uma reta aqui, vai passando seu tempo e a seguradora vai aumentando o excedente dela, ela está recebendo dinheiro. E aí aconteceu um sinistro. Quando acontece um sinistro, o que é que vai acontecer aqui? Teve esse sinistro, que eu vou chamar de X1, foi o primeiro sinistro que aconteceu, tá? O X1 retido. E aí ela pagou a indenização. E aí caiu o que ela tinha disponível. Aí passou-se mais um tempinho, aí chegou mesmo aqui, eita, outro sinistro. E aí caiu o capital da seguradora, o sinistro retido 2, tá? O sinistro retido. E aí passou-se mais um tempo, vai chegando o prêmio, chegando o prêmio, chegando o prêmio, chegando o prêmio. Chegou mesmo aqui, outro sinistro. E aí caiu o capital da seguradora mais uma vez. X3. Vai recebendo o prêmio e aí aconteceu um mega sinistro retido, tal, que ficou da seguradora. Seria o X4 aqui.
E aí o valor daquele sinistro foi maior do que o que ela tinha disponível. Então, esse instantezinho aqui, que eu estou chamando de Tzão, tá? Que é esse ponto, é o momento em que aconteceu a ruína. Reparem que ruína é diferente de falência, tá? Isso quer dizer que simplesmente naquele momento a seguradora não tinha o dinheiro disponível para fazer o pagamento do sinistro. E aí ela tem que ver alguma outra opção de como fazer a liquidação daquela dívida, tá? O processo de ruína pode levar, evidentemente, a um processo de falência, mas não é a mesma coisa, tá? A ruína é faltou dinheiro disponível para pagar a indenização. Me tornei insolvente, acabou o dinheiro, estou com a dívida aqui para pagar e não tenho dinheiro. Essa é a ideia, tá? Então, como a gente falou, a gente disse que o Tzão é um instante no que ocorre a ruína. Ou seja, esse Tzão, tá? T maiúsculo, é o mínimo, o valor mínimo de Tzinho, tá? Naquela coisa tal que o Tzinho tem que ser, obviamente, maior ou igual a zero. E é um instante em que, dos vários possíveis instantes, o excedente dele é o quê? Menor que zero, tá, pessoal? Esse sinal daqui tá errado. É quando isso é menor ou igual a zero. Mas, precisamente, tem que ser negativo, né? Mas a probabilidade de dar exatamente zero, o sinistro sendo o valor exato que a seguradora tinha disponível naquele instante, é bem pequena, tá? Então, isso daqui é menor que zero. Olhe todos os momentos em que o excedente foi negativo. Aquele que tem o menor valor de T é o momento da ruína, tá? Matematicamente é isso que está escrito aqui. Evidentemente que se o meu T maiúsculo, Tzão, é igual a infinito, isso quer dizer o quê? Que para qualquer T maior do que zero, o excedente é sempre não negativo. Isso quer dizer o quê? Que não ocorre a ruína. Ela sempre vai ter o dinheiro para fazer o pagamento de indenizações, tá? E isso daqui, ou seja, o de T maiúsculo ou de Tzão, é o que? É o excedente que vai ser negativo quando ocorre a ruína. Aqui no nosso gráfico anterior aqui, seria esse valorzinho aqui, ó. Isso seria, depois de calculado o sinistro, seria o meu U de Tzão, tá? E aí a gente escreve a probabilidade de ruína, tá? A função que define a probabilidade de ruína no intervalo de 0 a t, por esse fizinho aqui um pouco diferente, tá? Então isso daqui é qual a probabilidade do momento da ruína ser menor que 1 dado o momento de análise lá, Tzinho, tá? Reparem que isso é a mesma forma parecida de uma acumulada, que vai depender evidentemente da capital inicial e do instante T que nós estamos analisando, tá? E aí, como nós sempre tivemos feito para facilitar a nossa análise, a gente minimiza ela para o período de 1 ano, tá? Então, a probabilidade de ruína em 1 ano quer dizer o quê? Qual a chance do momento em que acontece a ruína ser menor do que 1 ano? E agora a gente vai dizer que o prêmio é o auferido em 1 ano, o sinistro é o que está acontecendo em 1 ano. E aí a gente pode fazer, para ter uma aplicação mais prática, imediata, esse seguinte cálculo abaixo, que já já a gente vai ver que não é a mesma coisa que está definida exatamente ali em cima. Ó, o que é que a gente está analisando aqui? Eu vou analisar, tá? Eu vou chamar isso daqui de filinha, o que a probabilidade do excedente em 1 ser menor do que 0. Ora, como é que eu vou fazer isso? É simples. Qual a chance do valor dos sinistros que a gente falou aqui, que ocorreu naquele ano, ser maior do que o que eu tinha no início e os prêmios que eu acumulei naquele ano, tá? Então, só vai ter ruína quando os sinistros ultrapassarem esse montante aqui. Vejam que isso é diferente disso. O que é que está de cada um desses lados, tá? Esse segundo lado aqui, o T ser menor do que 0, eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que no final do ano, olhei só no instante, comecei em 0 e quando eu cheguei lá em 1, passou-se exatamente o ano, eu pergunto, quem é o de 1? O excedente em 1 ano. Então, eu estou olhando só naquele ponto. Eu não estou olhando em nenhum outro momento aqui dentro do ano.
essa primeira definição, ela olha em todos os instantes do início do ano, da 000001, hora do 1 do 1 do ano, até 23:59:59 de 31 de 12 daquele ano. Então eu olho em todos os instantes se em algum momento, quando eu estou fazendo aquela operação de receber prêmio, tirar sinistro, receber prêmio, tirar sinistro, se em algum momento passou abaixo de zero. Isso é a definição 1, é a definição de olhar a ruína em todo o período. A outra definição, que é mais fácil de trabalhar, mais fácil de se calcular, inclusive, eu só olho no final do ano, tá? Que é essa probabilidade do excedente de um ano ser menor do que zero. Evidentemente que a probabilidade de ruína em qualquer momento dentro daquele ano é uma probabilidade maior do que a de estar em ruína só no final daquele ano, tá? Então, quando a gente trabalha com esse segundo conceito, é necessário ter uma probabilidade máxima de ruína aceitável. Não pode ser um número pequenininho, tem que ser um número menor ainda, porque a probabilidade de ruína no decorrer do ano vai ser maior do que aquela que a gente efetivamente calculou ao final do ano, tá? Porque qualquer excedente negativo que ocorra durante o ano, você precisa dar um jeito de pagar, tá? Financiando com novo prêmio, postergação de sinistro, ou empréstimo, ou qualquer outra coisa, tá? A gente trabalha inicialmente, até porque manualmente só dá para trabalhar com essa definição. Essa outra definição aqui exige normalmente um cálculo mais apurado computacional, simulação, etc., do que trabalhar com essa definição, que é um cálculo probabilístico que a gente já está acostumado a fazer, tá? Então fica aí a importância, a ressalva de saber a diferença dessas duas definições, tá ok? Então vamos para um modelo mais prático para a gente começar a fazer conta de ruína, tá? Então, para calcular o limite técnico, ou seja, a gente vai começar agora a falar de como a gente vai definir o resseguro para ter uma probabilidade de ruína aceitável. O Mi e a probabilidade de ruína, a gente vai usar uma aproximação normal, tá? Com a distribuição de poação composta, que é um dos casos mais utilizados. Então, todas as definições que a gente já sabe. Fundo inicial é Mi, o limite técnico para o cálculo do resseguro. Esse FI aqui é a probabilidade de ruína em um ano. O valor do sinistro retido, tá? De um sinistro, quando a gente definiu quem é o meu limite técnico. Isso daqui dos sinistros totais ocorridos no ano, tá? Da minha carteira. E o prêmio retido. Nenhuma definição diferente do que a gente viu lá em resseguro. Como a gente tem uma poação composta, a gente sabe que na poação composta a minha média do sinistro retido é lambda, que é a esperança de n vezes a esperança do x retido, e a variância é lambda, a esperança de x retido ao quadrado. Volta lá na aula de poação composta, tá? De distribuições compostas, se não lembra. A aproximação normal, evidentemente, vai ser o quê? Pegar e ver qual é a probabilidade do S retido, tá? Média desvio padrão. Isso é para a gente fazer uma aproximação normal. A gente sabe que isso vai ter distribuição normal 0,1 e aí pode calcular as probabilidades. E aí, trazendo para o que nós tínhamos anteriormente, a probabilidade de ruína lá, que seria a probabilidade do S retido ultrapassar o que eu tenho inicialmente mais o que eu ganhei de prêmio, quando a gente faz a padronização, que é subtrair a média e dividir pelo desvio da distribuição de S retido, nós fizemos a padronização e aí a gente pode utilizar isso daqui, tá? Para fazer cálculos de probabilidade. E aí a gente pode brincar. Se eu fixo uma dessas três variáveis, eu calculo a outra, é a probabilidade. Eu posso querer, minha probabilidade de ruína é tanto, eu vou usar tal limite técnico, quanto deve ser minha reserva inicial. Ou eu digo, minha reserva inicial é tanto, eu quero que a probabilidade de ruína seja tanto, qual deve ser o limite técnico aqui para que meu prêmio esteja ok, tá? Então, assim, a gente brinca da forma que foi. Isso daqui, essa toda definição é nossa probabilidade de ruína. Então, tá? A gente fazendo a brincadeira aqui, olha lá qual é o valor tabelado para ter essa probabilidade de ruína desejada, tá? Aqui ficaria melhor escrever 1 menos o φ que nós estamos usando, e aqui também. O que importa é que esse é o valor tabelado que vamos pegar para ter aquela probabilidade de ruína
do nosso interesse, tá? Então a gente vai comparar esse valor aqui com o nosso valor tabelado, não é nada diferente que você faz nas disciplinas de probabilidade, tá? Esse compara com o valor tabelado que me dá a minha distribuição de interesse. Eu posso isolar o Mi, que foi o que a gente fez aqui, encontrar que a reserva inicial vai ser dada por tudo isso aqui. Evidentemente, eu não quero encontrar agora o Mi, eu quero encontrar a probabilidade ruína. Eu fixo o Mi, vou achar quem é esse Z tabelado e aí olha a probabilidade ruína. Ou então fixo a probabilidade ruína, que vai influenciar no Z e o Mi. Vamos achar quem é que tem que ser essas coisas retidas aí, tá? Dá para brincar de várias e várias formas. Vamos fazer um exemplozinho para a gente encerrar essa aula e ver exatamente como é que a gente brinca com isso. Então vamos às informações. Distribuição de sinistro exponencial. N, Poisson lambda, então temos uma Poisson composta. Achar quem é Mi e função de limite técnico, lambda, o alfa aí é a probabilidade de ruína, né? Ajeitar toda aquela continha lá, alfa aqui sendo o parâmetro da exponencial, certo? Lambda é o parâmetro da Poisson, Φ é a probabilidade ruína e o limite técnico tem a ver com resseguro. Qual é o tipo de resseguro? Que nós vimos lá atrás já também em outra aula. Excesso de danos. A gente fala da aproximação normal e a gente está dizendo que o carregamento de segurança do nosso prêmio puro é 0, tá? Então o prêmio retido é igual a lambda esperança de XRT. Não tem 1 mais θ multiplicando aqui para o cálculo do prêmio. E aí, como é que a gente vai fazer essa continha? Nós vimos lá atrás que Mi é igual ao lambda, a esperança do X retido. Quem é isso aqui? Isso é o começo da definição, tá? Lambda, esperança do X retido, menos o prêmio retido. Que a gente falou que quem é o prêmio do X retido? É o lambda esperança do X retido, que vai ajudar na nossa continha, né? Mais o Z, tá? De 1 menos o delta, que é a probabilidade de ruína, raiz do lambda esperança do X retido ao quadrado. Tá? Então, a gente calculou quem seria o Mi através da aproximação normal aqui em cima, tá? A gente só isolou que a aproximação normal é tirando a média, dividido pelo desvio padrão. A gente isolou isso em função do valor tabelado e achou o Mi. E agora eu vi que nesse caso, como o meu carregamento de segurança é 0, o prêmio retido vai cancelar com a esperança que a gente tinha antes. Então, vai facilitar a nossa vida, em princípio, né? Porque a gente já vai precisar o quê? Ora, o valor tabelado, que depende do valor que eu decido para delta, então isso é tranquilo, tá? Da probabilidade de ruína, e a raiz de lambda esperança do X retido ao quadrado, tá? Só uma coisa, pessoal, aqui no enunciado da questão, eu acabei de ver, não deveria ser a probabilidade, não é a função probabilidade ruína que a gente está usando, é a probabilidade ruína em si, é o delta, não φ, tá? Então, delta é a probabilidade ruína, o φ é a função lá que a gente definiu lá atrás para o cálculo da probabilidade ruína. Cuidado com isso. Bem, valor tabelado é tranquilo, lambda é um parâmetro tranquilo. Qual é a bronca da gente agora? Só uma, calcular esperança de X retido ao quadrado, tá? Como é que a gente faz esse cálculo? Para excesso de danos, a gente tem que lembrar qual é a fórmula da esperança, tá? A fórmula da esperança, no caso do excesso de danos, a gente viu lá atrás que a esperança do X retido na nossa aula, falando primeiro só da esperança do X retido, tá? Excesso de danos, lembra, tem uma parte contínua, que é entre 0 e o limite técnico. Quando chega no limite técnico, o que passa do sinistro é da resseguradora. Então, a parte contínua que vai de 0 até LT, a gente calcula a esperança normalmente. Como é que é a esperança? X, f de x, não é isso? A parte contínua eu calculo normalmente. E a parte discreta? Eu faço o quê? Que é o ponto de massa
quando o que? Quando cheguei no limite técnico, porque tudo que for limite técnico acima eu só pago o limite técnico. Então naquele limite técnico eu vou pagar o que? Ele vezes a probabilidade de eu pagar ele, é a parte discreta. Então como é que eu calculo a esperança na parte discreta? É o valor vezes a probabilidade de ser aquele valor. Qual é a probabilidade? 1 menos o Fzão no limite técnico. E o que é isso daqui? O que é essa probabilidade 1 menos o Fzão no limite técnico? É a chance do sinistro ser igual ao limite técnico ou maior, tá? Se isso daqui é a probabilidade de ser menor do que o limite técnico, 1 menos isso é a probabilidade de ser maior. Então, qualquer caso que x for maior, eu só pago quanto? Limite técnico. Então, isso tudo daqui é o quê? É a esperança da parte discreta. Volta lá, se está na dúvida, na parte de resseguro, tá? Só que eu não quero a esperança de x retido, a esperança de x retido ao quadrado. O caso geral, para x retido elevado a qualquer k que seja, como é que funciona na parte discreta e na parte contínua? Ora, na parte contínua é integral com x elevado a o expoente. E na parte discreta é o valor elevado ao expoente vezes a probabilidade de ser aquele valor. Então, independente se é quadrado, cubo ou tal, basta levar aqui ao quadrado. E basta levar aqui ao quadrado, a gente consegue calcular essa expressão, tá? E aí, quem vai ser, então, a nossa esperança de x retido ao quadrado? Que é exatamente x retido ao quadrado. O que falta para a gente conseguir finalizar a questão? Tem uma parte contínua, que é a integral de 0 ao limite técnico de x ao quadrado, com a densidade de um exponencial, é o parâmetro, que no nosso caso estamos usando alfa, é elevado a menos alfa x, dx, mais o limite técnico ao quadrado, que multiplica 1 menos a acumulada em LT. Quem é a acumulada da exponencial? É 1 menos e elevado a menos alfa, naquele ponto que é o meu LT. E aí, evidentemente, esse pedaçozinho aqui, o segundo, a parte discreta, é super simples de resolver. O que é que eu vou fazer? Cortar 1 com 1. Pronto, resolvi esse pedaço. Agora, essa integral aqui dá um pouquinho mais de trabalho de resolver. Como o nosso objetivo aqui não é estar resolvendo integral, eu vou colocar aqui como é que se resolve essa integral e vou partir direto para o resultado dela, tá? A solução dessa integral, que é a integral do tipo x ao quadrado é elevado a cx, tá? É uma integral desse tipo. Vocês podem conferir uma tabela de integração. O alfa, que foi o que eu fiz com alfa, o alfa é uma constante, então eu pego e tiro ele de dentro do sinal da integral. Esse tipo de integral x ao quadrado elevado a cx é elevado a cx que multiplica x ao quadrado sobre c menos 2x c ao quadrado mais 2 sobre c ao cubo. Vocês podem tentar resolver essa integral por partes e tudo, dá para fazer. Ou pegam uma tabela de integração, resolvam aí, que vocês vão encontrar que resolvendo essa integral todinha, tá? E aplicando nos limites, a gente vai ficar com menos LT ao quadrado elevado a menos alfa LT menos 2LT elevado a menos alfa LT sobre alfa menos 2E elevado a menos alfa LT sobre alfa ao quadrado mais 2 sobre alfa 2 mais LT ao quadrado é menos alfa LT. Esse último pedaço aqui, na verdade, é a resolução da parte discreta. A parte contínua todinha resolvendo essa integral dá isso. Repara que esse cara do início é igual ao cara do final. Então, eu corto eles dois. Então, essa integral todinha, e botando em evidência, tá, o que a gente pode botar para escrever menos, que é 2 sobre alfa ao quadrado, fica 1 menos e elevado a menos alfa LT menos LT alfa
E menos alfa LT. Tá? É só uma questão de integração e resolução de conta para obter aquela esperança ao quadrado. Então, a gente vai lá em cima e joga no nosso Mi, que era o que a gente queria encontrar. Mi, que era igual ao Z1 menos alfa, 1 menos delta, raiz de quem? De 2 lambda, porque era lambda a esperança do x ao quadrado retido, né? 2 alfa ao quadrado, 1 menos E menos alfa LT, menos LT, alfa E menos alfa LT. Obviamente você pode pegar esse alfa ao quadrado, tirar daqui de dentro, pode fazer um pouquinho de brincadeira aqui dentro, mas não há necessidade. Então, dado que eu fixo a probabilidade de ruína para obter esse valor e sei os parâmetros lambda, alfa e defino o limite técnico, eu consigo chegar aonde? No capital inicial necessário para ter aquela probabilidade de ruína, tá? Para obter Mi, preciso da probabilidade de ruína e DLT. Alfa e lambda, se eu não conheço, eu posso estimar a partir do histórico da seguradora. Essa é a ideia basicamente de como mexer. São sempre várias variáveis que tem a ver com resseguro, tem a ver com capital inicial e tem a ver com a probabilidade de ruína aceita, tá? A gente tem que fixar as outras para achar a que nós estamos buscando. Essa foi a aula de hoje, tá? Novamente continuamos com as mesmas referências. Até um próximo vídeo.